Então, gente, dá para dar até um gostinho aqui, né? Várias igrejas, várias cidades. O reino de Deus é isso, né? Lá em Apocalipse 5, você vê uma descrição do cordeiro, né? O leão, e aí em volta do trono, aqueles 4 animais diferentes lá, gritando santo, santo, e eles entoam um cântico. E aí depois vem todos milhões de anjos, né, no mundo espiritual, adorando o Senhor também, o cordeiro, cantando um cântico. E aí depois vem toda a criação, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, adorando, exaltando o cordeiro também. E algum tempo atrás, a gente estava tendo uma aula, e na verdade foi no culto, e eu senti de Deus de a gente orar, olhando para esse texto, porque Apocalipse 5 é uma descrição de algo lá no futuro, que a gente não sabe quantos anos faltam para acontecer, mas que vai acontecer, porque a palavra de Deus, descreve aquele dia, esse dia de adoração de todos os níveis do mundo espiritual, da terra, da criação, adorando o Senhor. E eu falei, gente, vamos pedir para Deus nos levar até aquele dia, aquele local, e pede para o Espírito te mostrar aquele lugar, os detalhes daquilo ali, e olha para o texto, talvez você vai perceber algo que você não tinha visto ainda. E tivemos um momento de adoração, de oração bem especial, a presença de Deus, o Espírito de Deus. E aí uma das moças no final do culto me disse, o que Deus me mostrou é que tinha lugares vazios ainda, lugares preparados por Deus para pessoas de povos, tribos, línguas e nações que ainda precisavam ser preenchidos. Nós temos que sair e alcançar pessoas. E nós, em conferência missionária, é justamente para a gente refletir sobre isso. O que falta ao ser alcançado? Então, algumas coisas que nós vamos falar são textos bíblicos que são como colunas para a gente refletir, repensar o nosso papel, os sonhos de Deus, a vontade de Deus, a razão, o motivo para a nossa vida dentro desses planos e sonhos que Deus tem. Uma das coisas que a gente não pode perder é a consciência da realidade do inferno. Conferência missionária, a gente quer que todo mundo vá para o céu, mas é bom refletir sobre o inferno e sobre a situação da pessoa que está perdida. A pessoa que está perdida, ela está indo para o inferno por toda a eternidade, e a vontade de Deus é que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao arrependimento, é o que diz a palavra. E eu não sei que palavra usar, se a preocupação de Deus, fica meio estranho me dizer que Deus está preocupado, mas esse anseio de Deus, que as pessoas não pereçam, mas tenham a vida eterna. Tem vários textos que às vezes a gente passa e não percebe, mas quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quando diz, arrependam-se, creiam no Evangelho, para que vocês não pereçam. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Então, nos lembrar da realidade do inferno, da perdição, de que a pessoa sem Deus, ela vai para uma eternidade no inferno, e Deus não quer que isso aconteça. Tanto não quer que Ele se fez homem, se dispôs a pagar o preço que nós não poderíamos pagar, para que nós recebêssemos a opção do perdão dos pecados. O preço foi pago, mas aí depende do arrependimento. Jesus fala, arrependa-se e creia. Quem crê, for batizado, será salvo. Então, alguns textos, eu queria que você abrisse comigo Lucas capítulo 13, são poucos versículos, e às vezes a gente não... Para mim, por muito tempo, era um texto que eu não tinha prestado atenção. Sabe quando você está em algum lugar, no consultório, na fila do ônibus, e alguém quer puxar papo, ou surge uma situação de uma tragédia,
fala do clima, mas falou de tragédia, todo mundo já, então, aconteceu o acidente, aconteceu a morte, o assassinato e tal, parece que todo mundo fica ali querendo conversar. Algo semelhante estava acontecendo aqui, ó. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então o que aconteceu? Algum tipo de tragédia, que Pilatos, que era a autoridade, os judeus estavam lá sacrificando, e pelo jeito houve ali um massacre, alguma coisa aconteceu de matar os caras e misturar o sangue deles no sangue do sacrifício. Então foi algum tipo de crime bárbaro cometido pelas autoridades, e o pessoal ficou horrorizado, Então eles vêm e contam para Jesus a respeito daqueles dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Agora olha a resposta de Jesus. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? E era fazia parte do pensamento, tipo assim, se aconteceu coisa ruim é porque o cara fez alguma coisa errada. Tipo assim, está caindo um raio do céu porque a pessoa deve ter aprontado alguma coisa. Lembra quando Jonas estava acontecendo a tempestade? Você deve ter feito alguma coisa muito errada. E aí Jesus responde: não, eles não eram os piores galileus. Eu afirmo para vocês, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então pensa, eles chegando para Jesus, preocupados, contando: olha, você soube daquela tragédia, daquela barbaridade que aconteceu, as autoridades, a injustiça que eles cometeram, a atrocidade, Então toda a atenção deles era dizer: Jesus, olha que injustiça. Aí Jesus vira para eles e diz: olha, não pensa que esses caras eram os piores daquela região, mas vocês, olhando no olho provavelmente, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer que nem eles. Vocês vão morrer também e vão para o inferno também. Você percebe que Jesus muda completamente o sentido da conversa. E aí Jesus traz uma notícia de tragédia. Vê a sequência. Ou, versículo 4: cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. De novo aquela ideia, se acontece algo ruim é porque o cara era muito malvado. Jesus, então ele traz uma tragédia. Eles tinham contado a tragédia dos galileus, Pilatos tinha feito. Jesus falou: se vocês não arrependerem, vocês vão perecer como eles. Aí Jesus conta outra tragédia. Sabe aquela torre lá de Siloé que caiu, matou 18? Não pensem que eles eram os piores daquela região. E aí continua. Não eram, versículo 5, eu afirmo a vocês, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E a gente pode achar que Jesus está tipo assim, dando de dedo, querendo mandar todo mundo para o inferno, e não é, pelo contrário. Pense que você está vendo alguém doente, que tem cura, tem remédio, e a pessoa não quer tomar. E você vai meio que tentar dar uma bronca, chacoalhar a pessoa e diz: cara, você está doente, você vai morrer, você precisa tomar remédio. Eu não quero que você morra. É quando você tem uma criança pequena e você fala: você não pode atravessar a rua, se atravessar a rua você vai apanhar. Não é prazer do pai de bater na criança para ela apanhar, mas é aquele zelo de não querer que ela se ponha em risco desnecessário. Então Deus, quando está nos alertando, Jesus, quando está alertando, é para dizer: vocês estão indo para o inferno, vocês precisam arrepender e não ir para lá. Ezequiel 18 é um texto que eu gosto bastante. Começa Deus confrontando um provérbio que estava sendo dito entre o povo de Israel, que era assim: os pais comeram frutas verdes e os filhos ficaram com os dentes ruins. Tipo assim, os pais aprontaram, os filhos pagam a consequência. Deus falou: eu não quero que vocês falem mais esse provérbio, através do profeta. E ele diz: porque a alma que pecar, essa que morre. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a responsabilidade pelo pecado é nossa. E aí ele vai desenvolvendo naquele capítulo 18 de Ezequiel, dizendo assim: se viver uma vida justa, vai viver.
Se viver uma vida perversa, vai morrer. Se o filho de alguém justo decidir viver uma vida perversa, não vai viver por causa do que o pai fez de bom, vai morrer. Mas se o filho de alguém perverso vê a vida perversa e decide viver uma vida reta, vai viver, não vai morrer por causa dos pecados do pai. Só que aí fala um pouco sobre misericórdia. Se a pessoa que andou errado se arrepender, começar a viver certo, eu não vou lembrar do tempo de pecado e ele vai viver, por causa que está tentando andar na justiça. Se a pessoa andou na justiça, isso aí está tudo no capítulo 18, né? Você vai lá, você vai ver direitinho, passo a passo. Se a pessoa andou na justiça, de repente ela resolve chutar o balde, viver de qualquer jeito, Deus fala assim, eu não vou lembrar do tempo que ela andou na justiça, ela vai morrer por causa do pecado. Só que 2 vezes nesse capítulo, Deus para e fala assim, eu não tenho prazer na morte do perverso. O meu prazer é que ele se arrependa e viva. Então ali nesse capítulo especialmente, me chama a atenção, porque ali a gente consegue ver como que Deus consegue ser um juiz justo, íntegro, que não é corrupto, mas que por ser justo, ele não finge que não viu, ele pune o pecado, ele pune a injustiça. Mas ao mesmo tempo é um pai amoroso que não quer que ninguém pereça, que não quer que ninguém seja condenado. E por isso ele repete 2 vezes só naquele capítulo: o meu prazer não está na morte do perverso, o meu prazer está que ele se arrependa e viva. Mas para esse viver, para esse não perecer, não morrer, precisa ter o arrependimento. Ou seja, Deus não vai fingir que não viu, dar tapinha nas costas, fechar o olho, não, tudo bem, vamos todo mundo para o céu e ninguém vai para o inferno. Não, você está sendo levado para um lugar preservado, onde você não vai ser injustiçado, você não vai ser oprimido, você não vai ser roubado, você não vai ser de nenhuma forma abusado, porque Deus não vai deixar isso entrar lá. Ele está preparando para a gente um lugar que é paraíso, que é perfeito, que é a presença dele, onde as pessoas escolheram estar lá. Elas usaram o seu livre-arbítrio para dizer, eu não quero a vida de pecado que eu tinha, eu quero viver para Deus. E eu aceito a Jesus como meu Salvador, perdão dos meus pecados, e eu quero viver em sintonia com Ele. Então tudo gira em torno, claro, do amor de Deus, que é o essencial, mas de uma compreensão, né, de que o inferno é real, que a perdição é real, que a separação de Deus para toda a eternidade é real. E o amor de Deus, querendo alcançar as pessoas, planejou a salvação, e Jesus, antes de subir aos céus, então nos fala, eu quero que vocês vão e contem para todo mundo, né? Quem crer e for batizado será salvo, vão e preguem para toda criatura, vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é o plano de salvação, e aí a gente tem esses 2 elementos muito essenciais, é o plano de salvação, e a gente vai explorar um pouquinho mais de novo, para relembrar e deixar bem claro, e aí a grande comissão. O plano de salvação é essa obra da cruz redentora, que chega até a decisão da pessoa de arrepender e crer, ali completa a salvação. João capítulo 1, versículo 12, diz, a todos quantos o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso é a obra sobrenatural que o Evangelho faz. Mas a grande comissão é essa notícia da cruz precisa chegar em todos os lugares. Os ensinamentos de Jesus de como viver precisam ser passados para todos. Então essa questão do inferno, eu converti mais ou menos na década de 80, finalzinho da década de 70, toda a minha família converteu, e na década de 80 a igreja brasileira ainda não era assim, grandes porcentagens, ser crente era algo bem mais discriminado do que é hoje. Hoje, em alguns lugares parece que até dá um ibopezinho, né? Na época não dava não, e não era muito fácil ser crente. Mas havia umas mensagens muito frequentes naquela época, que era sobre o inferno e era sobre a eternidade no céu. Havia uma pregação constante sobre a iminência da volta de Jesus, porque os textos bíblicos são claros, essa iminência. Aí você pensa, mas faz 2000 anos que Jesus está para voltar e tal. Ou ele volta para todos, ou ele volta para a gente. Você tem que estar preparado, você não sabe o dia de manhã. Maravilhoso seria ver e vivenciar o dia da volta para todos.
Mas se você não vivenciar esse momento, pode saber, você vai vivenciar o dia que Jesus vai voltar para você. É uma profecia da carne, mas daqui a 100 anos nenhum de vocês vai estar aqui, nem eu, graças a Deus. Mas esse estar preparado, esse estar consciente dessas coisas, era algo muito frequente naquela época. Tinha um filmezinho aterrorizador, na época filmes evangélicos eram comum, que era Inferno em Chamas, quem assistiu? E era usado para evangelismo, justamente para chamar a atenção das pessoas. Alguém disse, eu não fiz as contas, mas que Jesus falou mais vezes sobre o inferno do que sobre os céus. Agora, vamos supor que seja, eu não vou afirmar isso porque eu nunca contei. Mas se foi, por que Jesus faria isso? Por que o inferno é tão citado, tão frequentemente citado por Jesus? Porque é uma realidade horrível que ele não quer que aconteça, como a gente já falou. Imagina as situações, a gente está vivenciando a pandemia com o Covid, é algo assustador. No começo, você lembra, no início do ano passado, era aquela coisa estranha, lá na China está acontecendo não sei o que, um zum, aí chegou na Europa, aí chegou em outros lugares, América do Norte, de repente um caso no Brasil. Aí a mídia desesperada, todo mundo apavorado, aí agora também tem em tal lugar, aí agora também tem não sei aonde, tal, 10, 20, 30, daí perdeu a conta. Aí no começo, não sei se você lembra, eles tentavam mapear, a pessoa chegou aonde, para onde que ela foi, quem que esteve com ela, como a gente controla isso. De repente já não tem mais jeito. Mas a pandemia, por horrível que ela seja, como o pessoal fala, a mortalidade do vírus é baixa. Gira aí conforme o país de 3%, acho que não chega a 5%. Mas é suficientemente assustador. Talvez vocês aqui já perderam entes queridos. A gente perdeu amigos próximos, vizinhos da segunda casa, amigos de 30 anos, familiares de amigos, ou amigos de familiares. Então é como se algo que está rondando, assim, assusta, especialmente se a pessoa não tem Jesus. Agora imagina uma pandemia onde 100% das pessoas estão contaminadas, 100% delas vão morrer e uma morte eterna, uma separação eterna de Deus. A Bíblia fala: todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Também fala: o salário do pecado é a morte. Mas no mesmo texto fala assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então todas essas mensagens que eram frequentes na década de 80 causaram impacto. Minha família tinha convertido mais ou menos naquela época, e os adolescentes, os jovens da igreja, a gente ia para a rua com essa preocupação de evangelizar, de querer que as pessoas entendam o Evangelho, entendam Jesus. Aí eu fui para a faculdade, na época do ensino médio, que na época não era ensino médio, a gente chamava de segundo grau, quem é daquela época, e antes ainda era o científico, E aí quando eu converti, eu falo que eu era o crente agente secreto, porque eu era crente, mas ninguém sabia que eu era crente. Então trabalhava desde os 15 anos no banco, estudava à noite, os colegas do banco praticamente não sabiam que eu era crente. Tinha aquele testemunho meia boca, aquele crente morno, crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Mas aí Deus começou a me incomodar sobre isso. Quando eu entrei na faculdade, continuou essa mesma situação. E eu via que quando eu ia para os retiros, era maravilhoso, convivendo com os jovens da igreja e tal. Espiritualmente saía ali no fogo. Durava 2, 3 dias e voltava ao que era antes. E aí houve uma vez, eu estava já no segundo ano da faculdade, e aquilo ficou me inquietando, aquelas coisas que Deus faz, E aí eu falei: poxa vida, não dá para continuar assim, nem eu sou crente, que eu vejo que estou realmente firme com o Senhor, nem eu não sou. Falei: Deus, preciso de uma resposta, preciso de uma solução, eu preciso tomar jeito. E eu fui para o retiro querendo realmente um encontro com Deus. Aí eu lembro assim que os outros colegas da mocidade ficávamos lá no fundo, fazendo bagunça, nem prestava atenção direito. Mas naquele retiro eu falei: não. Daí eu via lá para frente, a fila do gargarejo, primeiro assim, que fica do pescoço para cima. E ali eu queria Deus. E aí num dos momentos de oração,
Eu tive assim um tempo com Deus que eu falei: Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar. E eu entendi Deus falando comigo: a fé sem obras é morta, está lá em Tiago. E por ser esse crente agente secreto, esse crente morno, eu praticamente nunca tinha falado de Jesus para ninguém. Acho que para 2 pessoas eu tentei, foi tão ruim que eu desisti. Um foi meu tio, que era um bandista, e a conversa não foi boa. Então, aí Deus falou isso, eu falei: então Deus, pensando, quando eu estou na igreja, no retiro, é tudo tão bom, eu falei: vou deixar a faculdade, vou deixar trabalho, vou para um seminário, viver na obra, viver no meio do povo de Deus, que aí a coisa vai ser boa. Mas aí Deus faz aquelas coisas que Ele sabe como, E eu falei: Deus, eu quero ser missionário, eu vou largar tudo, eu vou lá para o meio da África. Então, sabe quando você está pescando, fisga, você dá corda e deixa cansar? E eu imaginei que eu lá no meio da África. Aí Deus falou: mas pensa no preço que você vai pagar, deixar a família, deixar os amigos, deixar a língua, deixar o idioma, deixar seu país e tal. E por dentro era como se alguma coisa estivesse rompendo. Eu falei: mas eu quero, chega, não quero continuar do jeito que eu estou. E aí Deus começou a puxar a linha. Eu falei: bom, se você quer mesmo, talvez você pode ser missionário aqui mesmo no Brasil. Aí eu imaginei lá no meio da Amazônia. Eu falei: tá, Deus, lá no meio da Amazônia. Aí Deus foi puxando a linha, Bom, se você quer ser mesmo missionário, talvez você pode ser missionário aqui mesmo no Paraná, Eu estava em Curitiba, eu morava lá. Aí eu imaginei lá para o lado do Paraguai, lá na fronteira, lá nas Quissás. Aí Deus falou assim: talvez você pode ser missionário lá mesmo na tua universidade, aqui mesmo em Curitiba. Tipo assim, soltou a linha, puxou, fisgou, Mas algo tinha rompido dentro de mim quando eu falei: eu quero, Deus, chega. Aí quando Ele me trouxe de volta para a universidade, falando: você pode ser missionário lá, eu falei: então tá. A partir de agora eu estou nessa faculdade, não por causa de um diploma em primeiro lugar, mas lá vai ser meu campo missionário. Eu não sabia nem por onde começar. Mas a partir daquele retiro, eu tinha essa compreensão, de que a minha universidade ia ser meu campo missionário. E aí eu comecei a orar, sem saber o que fazer, compartilhei com algumas pessoas, falei com uma das minhas irmãs, eu tenho três mais velhos, imagina ser irmão mais novo de 3 mulheres, mas Deus deu graça. Ela vai contar para as cunhadas depois. Mas aí uma delas falou o seguinte: por que você não começa um grupo de estudo bíblico? Nunca tinha feito estudo bíblico na vida, assim, dirigido, Aí eu falei: seria bom. Mas e a vergonha, e o medo? Por que eu convido as pessoas para fazer um estudo bíblico? Para quem praticamente nunca tinha evangelizado ninguém, a única tentativa que tinha feito era frustrada. E aí a minha mãe, Igreja do Evangelho Quadrangular, tem vários aqui da Quadrangular, então convertemos na primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba, pastor Eduardo Zurogés. E lá eles tinham, meu pai era obreiro, minha mãe também, e eles tinham todo mês, iam para uma chácara jejuar. Eles iam por 2 dias e meio, jejuavam de manhã até às 6 da tarde, tomavam uma sopa, no outro dia de novo, jejuavam o dia inteiro, reunião de oração o dia inteiro. Então ela perguntou: nós estamos indo para o jejum, você quer que ore por alguma coisa? E lembra, eu estava lá tentando falar para os colegas, não sabia por onde, não tinha jeito, planejando, não conseguia. E eu falei: eu queria começar um grupo de estudo bíblico lá na faculdade e tal. Aí ela foi para o jejum. Naquele dia, as irmãs do Coquinho, quando ora, do nada, sem ter planejado, sem ter preparado nada especial, eu falei com 10 colegas. Eu disse: olha, eu estou pensando em formar um grupo de estudo bíblico aqui e tal. E todos os 10, um por um, falaram: pô, que legal, eu quero fazer parte. Aí, claro, só animou, Poxa, E aí eu vi: Deus está nesse negócio. Mas veja a relação, jejum e oração de alguém que estava ali por trás. Só que eu não sabia por onde começar, e aí eu tive acesso ao material da Cruzada Estudantil, onde tinha as 4 leis espirituais, que é para você saber explicar o plano de salvação de uma forma bem simples. E depois tinha um outro materialzinho baseado no Evangelho de João, que eram 10 lições para grupos de crescimento. Aí a gente começou com aquele material, meio aos trancos e barrancos, porque eu não sabia como fazer,
Mas Deus teve tanta misericórdia, né, que no primeiro semestre, terminamos aquele semestre, no semestre seguinte, nós tínhamos mais de 15 participando do grupo, e quando as pessoas vinham, né, era meio assim e tal, aquelas perguntas meio, né, tipo, se Deus, Bíblia, Evangelhos, católicos e tal, e aí Deus ia dando graça e tudo, e quando a pessoa ia vendo Deus, e vendo os resultados dos seus pedidos de oração, e olhando para a Bíblia, e a palavra se revelando, e as pessoas começando a se apaixonar por Jesus, aquele grupinho pequeno, era quase um lugar de avivamento. Eu saía de lá tão edificado, eu falei, poxa vida, né? Que bênção você se sentir ser usado e ver Deus fazendo. Só que nesse meio tempo eu tive um sonho, tive um segundo, mas esse primeiro foi bem forte. Esse sonho, aquelas coisas bem real, né? Contando agora parece meio, não tem o mesmo sentido do que te teve na hora. Aquele sonho que você está vivendo, parece tudo muito real. Eu estava como se fosse numa sala de cursinho, centenas, talvez 200, 300 alunos mais ou menos, e no microfone falava a nota que tinha que tirar para ser salvo. É meio engraçado falar agora, mas ali era real. Eu sabia que eu tinha nota para passar, né, para a eternidade, ser salvo, mas eu sabia que um monte de colegas não tinham. E aí tinha duas vozes conversando, e uma dizia assim, a média é tanto, e a outra voz falava, não, mas pode ser mais baixo, né, para mais gente se apropriar. E a outra voz falava, não, é tanto. E me dava um desespero, porque eu sabia dos colegas que não iam para a eternidade. É engraçado falar agora, é esquisito, mas pensa você viver isso, você saber que amigos seus vão para o inferno. E aquilo me marcou, e eu saí da sala angustiado, eu abri uma outra sala para chorar. E quando eu cheguei ali, tinha duas colegas, Jaqueline e Maristela, duas irmãs daqui da região, elas eram de Caçador, colegas da faculdade, e no sonho elas estavam jogadas no chão, chorando, desesperadas, porque sabiam que elas não iam para o céu. E aquilo me marcou tanto, eu acordei assustado. E Deus permitiu que experimentar um pouquinho o que é pessoas irem para o inferno, e ter essa dor, esse sentimento de urgência, essa revelação, convicção, compreensão, porque a gente se envolve com tanta coisa, a gente corre atrás de tanta coisa, e aí de repente a pessoa que estava do seu lado morreu, e aí você pensa, poxa vida, podia ter falado com ela, testemunhado, podia ter orado com ela, podia ter apontado para Jesus, né? E não fiz, e não tem mais chance, não tem volta. Então essa consciência de que a pessoa sem Jesus, ela está indo para o inferno, e é tão grave, que Deus amou de tal maneira que Ele desceu dos céus. É aquela música que fala, eu nunca saberei o preço, né, que foi pago lá na cruz. Por mais que a gente tente, os textos bíblicos tentam nos mostrar, né, Ele não se apegou ao direito de ser filho, abriu mão da sua glória, e Ele veio, né, se despiu, a forma de homem, de servo, o Criador de tudo, o Criador do universo. Tem um vídeo no YouTube, se assistir, é fantástico, né, de Louis Giglio, Quão Grande é o Senhor, How Great is Our God, onde o cara tenta usar um pouco de astronomia, mostrar a grandeza das galáxias, em números gigantescos, né, o tamanho astronômico, né, porque é astronomia mesmo. E você pensar, o Deus que criou isso com a palavra da sua boca, criou tudo que você vê aqui, esse planeta é uma poeirinha no universo, é menos que uma poeirinha. Ele nos amou de tal maneira que Ele veio, assumiu a forma de homem, se deixou, né, ser humilhado, agredido, trucidado na cruz, por escolher voluntariamente te amar, querer você de volta com Ele, pagar o preço que você não podia pagar. E ali Ele mostrou o amor, e ali nos ofereceu salvação, e ali nos chama de volta para Ele, e aí Ele promete toda essa questão de salvação, se você se arrepender, né, e crer.
Ele com muita alegria e prazer. Festa nos céus quando você se arrepende, quando o pecador se arrepende. E ele vem, derrama seu sangue, limpa você de todo o pecado e te dá uma nova vida. Mas aí, em missões, nós temos essa outra parte, que agora que você está alcançado, você é parte da família, Deus te convida. João 15 ele fala: eu já não chamo mais vocês de servo, mas de amigos, porque tudo quanto meu Pai me deu para conhecer, eu estou dizendo para vocês. E aí ele compartilha, especialmente nesses momentos, do final, quando ele está indo embora, mas em outros ele vinha falando sobre isso, do samaritano e tal. E agora o plano é alcançar os outros, é alcançar os que não ouviram ainda. Então esse amor tremendo que te alcançou, precisa alcançar outros. Tem lugares vazios ainda, lugares que precisam ser preenchidos. Você deve conviver com pessoas que não conhecem Jesus ainda. Procura observar e ouvir as pessoas. Tem pessoas vivendo de forma miserável, sofrimentos horríveis dentro da família, seja por enfermidade, por relacionamento quebrado, por traição do marido, por violência doméstica, por abuso, todo tipo de abuso dentro da família, dentro do trabalho, entre vizinhos. O diabo veio para roubar, matar e destruir, e pessoas às vezes do nosso lado estão experimentando isso. E se você é de família crente, convive só com o pessoal da igreja, glória a Deus por isso, mas abra seus olhos. Tem pessoas perdidas do outro lado do muro, na outra carteira da sua sala de aula, do seu colega de trabalho. E tem uma proporção gigantesca de pessoas do outro lado do mundo. Aqui pelo menos você tem às vezes um vizinho crente, tem você que é um vizinho que pode alcançar, tem você colega de trabalho que pode alcançar, tem você familiar de alguém que pode alcançar. Mas em muitos outros lugares do mundo não tem nenhum familiar crente por perto, a pessoa não tem nenhum vizinho crente por perto, ele não tem nenhum colega de trabalho crente por perto, porque a proporção de crentes, de discípulos de Jesus lá quase que não existe em alguns lugares. Só para você entender uma ilustração, quem aqui conhece pessoalmente um hindu? Se você sair na rua, ele vai olhar para você, te reconhecer e te cumprimentar. Alguém aqui conhece pessoalmente um hindu? Os hindus são quase 1 bilhão, eu não tenho o número exato, mas em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, se somos 7 bilhões e pouco no mundo, 1 em cada 7 pessoas no mundo é hindu. Agora, você sabe, se eu for lá na região deles, em lugares, sul da Ásia, Oriente Médio, Ásia Central, Norte da África, eu chegar num grupo mais ou menos desse tamanho aqui, eu perguntar para eles: alguém de vocês conhece pessoalmente um cristão? Se você sai na rua, encontra, ele vai te reconhecer e te cumprimentar, vai ser como aqui, a grande maioria vai dizer: não tem um amigo cristão, um vizinho cristão, um familiar cristão. Então a chance de eles ouvirem sobre Jesus é quase zero em algumas situações, ou zero. Então, quando nós falamos de missões, nós estamos falando sobre isso, sobre aqueles que ainda não ouviram. Deus quer que todas as famílias da terra sejam abençoadas. A vontade dele é que ninguém se perca antes que todos cheguem ao arrependimento. É sonho, é vontade dele. Tira um tempo, em algum momento, lê Apocalipse 5. É o sonho de Deus, o Cordeiro sendo adorado e pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações nessa festa. Porque ele quis, ele sonha, ele deseja e tem lugar para todos. Todos podem se arrepender. O pior dos piores que você imaginar, talvez você mesmo vai desistir. Não, isso aqui não tem jeito. Tem lugar para ele. Se ele arrepender, sinceramente, Deus conhece o coração, se confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Então, quando falamos de missões, estamos falando disso, de dizer: Deus, eu quero,
Eu quero te obedecer, eu quero fazer parte, eu quero sintonizar contigo. A minha vida, né, eu quero. Eu lembro no início, né, depois daquela questão da faculdade, Deus fez coisas lindas ali, pessoas converteram, alguns se tornaram missionários. O segundo pastor na minha igreja, hoje, converteu naquele grupo, né, batizou meus filhos, igreja Irmãos Menonitas de São José dos Pinhais, e pastor Larry Figueiredo. E daquele grupo da faculdade, 2 que converteram ali foi Marcos, de uma família italiana de Santa Felicidade, Curitiba, e a Márcia, né, de uma família de São José dos Pinhais, mas vindas do Rio Grande do Sul. Ela nasceu em Canela, do lado de Gramado. Converteram, família católica também, temente a Deus, a família dele, assim, bem, ele tinha uma boa base bíblica, teve um encontro com o Senhor ali, Deus transformou. Depois da faculdade ele foi para Jocum, tornou-se missionário, casaram os dois depois, trabalharam aqui na região de Florianópolis e tudo mais, eu não sei todas as cidades que eles atuaram, eu sei que eu tive um evangelismo com eles em Camboriú. E aí depois de um tempo Deus chamou para iniciar Jocum em Angola. Angola na época tinha momentos de guerra, momentos de trégua. Eles viveram isso por um bom tempo. Num desses momentos de trégua, eles entraram com uma equipe, eles 2 e mais 4, para trabalhos de longo prazo. Capítulos assim que dá um livro, né, situações de conflito, fuga, acompanhar refugiado, milagres e tal. E aí a coisa mais ou menos se estabilizou. Em 97 teve um evento lá de evangelismo na capital. Aí foram vários brasileiros para lá, eu e um outro líder estávamos visitando equipes na África, programamos para estar com eles. Chegamos lá, participamos do evangelismo. Na época já tinha vários jovens de Angola que eles tinham treinado, tinham se tornado missionários também, e estava naquela movimentação do reino, né, discípulos fazendo discípulos. E num desses dias de evangelismo, um calor terrível, a gente suava, aquela poeirada, ficava que nem croquete, né? No final da tarde, a gente voltando, tinha um caminhão de um pastor lá, brasileiro, que trabalhava muitos anos em Angola. Então voltávamos, equipamento de som, todo mundo ali e tal, paramos, estávamos numa sombra lá tomando água, eu sentado, acho que estava encostado na roda do caminhão, não me lembro bem. E essa missionária angolana ali perto. Aí ela falou para mim, então você é o Arles, né? Eu sou. Você é meu pai na fé, meu avô. Falei, como assim? Porque você é o pai na fé do Marcos e Márcia, né? Eu falei assim. Então, é eles que me discipularam. Você é meu avô. Agora pensa, você está lá na África, né, em Angola, sentado com alguém, ouvindo um nacional angolano te dizer, você é meu avô. Aí foi gostoso, a gente deu risada. Aí dali a pouco passou um outro jocumeiro angolano, e ela apontou para ele, um rapazinho novo, e ela disse, aquele ali é seu bisneto. Aí a gente deu risada, foi legal demais. Então, você abençoa, e essa bênção vai aonde você não imagina. Você simplesmente obedece, semeia. Na minha família, começou numa filha de centro espírita. Meu avô era de Umbanda e Candomblé, meu pai da antiga mística Ordem Rosa Cruz. Eu nasci quando ele fazia parte desse negócio, cresci, eles eram parte disso. Quando eu tinha 13 anos, meu avô diagnosticado com câncer, medo de morrer, desenganado pelos médicos. Meu pai tentando tudo que ele sabia lá do misticismo, não resolvia nada. Coisas da Umbanda e Candomblé não resolviam. Minha tia, que não era muito de nada, foi numa mãe de santo, no bairro Xaxim, Curitiba. Estava na fila lá, horário de almoço, né, o pessoal por ali conversando, esperando para começar o atendimento. E aí o rapazinho conversando com a minha tia, perguntando e tal, aí ela contou que estava ali por causa do pai doente e tal. E ela perguntou para ele, né, e você? Ele falou, não, eu estou aqui só porque eu vim receber um dinheiro, eu não vim por causa dessas consultas, essas coisas assim. E ele falou para ela assim, eu sei de uma igreja, você pode ir lá, pedir para o pastor vai na sua casa orar pelo seu pai. E ela, no desespero, dando tiro para todo lado, tomou nota direitinho, né, saiu dali do centro espírita, foi na igreja, pediu para o pastor foi lá, né, orou pelo meu avô, compartilhou o evangelho, ele converteu, não foi curado, né, morreu uns 3 meses depois, mas teve uma transformação de vida que ele falou para minha avó, esse é o caminho lá que você tem que ir.
Ali o Evangelho entrou na minha família. Meus pais depois converteram, eu converti, as irmãs converteram, vocês acham que converteram, né? Mas ali eu estou sentado em Angola, ouvindo de uma pessoa dizendo: você é meu avô. Na minha família a história começou numa fila de centro espírita, por alguém que não quis saber se era adequado, apropriado ou não, mas testemunhou de Jesus. Olha, esse é o caminho. E é isso que Deus pede para a gente fazer. É você ser luz, ser sal, aonde você está, e ao mesmo tempo com um compromisso. Eu preciso fazer alguma coisa para que do outro lado do mundo, pessoas que não têm chance de ouvir de Jesus também ouçam. Eu posso orar por eles, eu posso me envolver com algum missionário, eu posso fazer viagem de curto prazo, eu posso orar e dizer: Deus, eu queria ver a mudança daquele lugar lá, e eu quero dar minha vida lá. E aí Deus vai falar com você, né, e vai te levar. E nada é impossível para Deus. E aí as histórias do que Deus vem fazendo ao longo, né, do avanço da igreja são maravilhosas. Tem um curso, inclusive acho que está tendo online, que é Perspectivas do Movimento Global Cristão. Mas se você tiver a oportunidade, faça. Eu acho que aqui na cidade não tem, né, presencial. Mas eles têm online, acho que ainda tem. Porque te ajuda a refletir em tudo isso e saber o que Deus está fazendo. Ouça as histórias dos testemunhos. A gente tem o site de Missões e Fronteiras, missõesefronteiras.org.br. Você entra lá e procura a aba de histórias. Você vai ver testemunhos do mundo inteiro do que Deus está fazendo. E o empolgante do reino, como esse caso que eu mencionei de Angola, né? Eu falei de Jesus na faculdade, os colegas foram para lá, treinaram missionários angolanos que multiplicaram em outros angolanos. E naquela época eles já tinham chegado num povo, numa tribo do sul. O sul de Angola pega deserto Kalahari, e uma tribo lá foi alcançada, e aquela tribo estava alcançando tribos vizinhas. Então o reino é isso. Você não tem que ir lá evangelizar todo mundo, você só tem que dar o início. E os discípulos vão multiplicar em outros discípulos, em outros discípulos. E essas histórias, se você entrar no site lá, a ênfase é mostrar isso. Alguém chegou naquele povo que não tinha nada, começou a compartilhar, evangelizou, discipulou, treinou, e eles mesmos começaram a multiplicação. Isso é missões. Foi assim que o Evangelho chegou até mim e até você. Alguém se dispôs lá atrás, alguém renunciou, alguém abriu mão, alguém investiu, alguém pagou o preço. E isso foi um efeito cascata, pessoas foram obedecendo geração após geração até chegar em mim e você. E essa onda, esse fogo não pode parar. Não pode parar na sua vida. A bênção chegou até você, para que você possa abençoar as famílias da terra. Nós estamos terminando aqui por causa do tempo. Eu queria ter lido Gênesis 12, de 1 a 2. É esse pacto que Deus faz com Abraão. Eu vou te abençoar, para que através de você, as famílias da terra sejam abençoadas. Deus pode e quer usar a sua vida para abençoar outros. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado porque o Senhor alcançou cada um de nós aqui, Senhor. Teu Evangelho nos alcançou, teu sangue, Senhor, derramou sobre nós, nos convenceu de pecado, justiça e juízo, nos lavou à medida que nos arrependemos, confessamos, Senhor. Obrigado pela obra da cruz, Senhor. Obrigado pelo perdão, obrigado pela vida eterna, pela reconciliação com o Senhor, pela certeza que temos da eternidade por causa do Senhor. Deus, obrigado também porque o Senhor tem sonhos para cada um de nós. O Senhor tem planos para cada um aqui, Senhor. E eu oro que venha a luz, os planos, os propósitos, a vontade boa, perfeita, agradável do Senhor para cada um. Deus, como sal da terra, como luz do mundo, meus irmãos possam abençoar e trazer muitos para o teu reino, Senhor. Deus, a preencher muitos lugares que ainda estão vazios diante do trono, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
Senhor. Enche meus irmãos de fé, de ousadia, de intrepidez, de graça, de unção. Dá para cada um as oportunidades e os olhos abertos para perceber essas oportunidades, Pai. Em nome de Jesus. Amém.